Obrigado, Tiago. Boa noite, irmãos. Bem-vindo a todos, alguns de perto, outros vindo de longe. Bem-vindo a todos vocês. Espero que o cansaço da viagem, o cansaço do fim de semana, a maioria de vocês, pastores, líderes de igreja, devem estar ainda com aquele cansaço normal, depois de um fim de semana no trabalho do Senhor. Mas que Deus mantenha você acordado, que Deus me ajude a transmitir sua palavra para você nesta noite. Normalmente, antes de pregar, eu nunca faço propaganda de livro algum ou de coisa alguma, mas aqui é uma conferência promovido pelo Ministério Fiel, e queremos destacar no começo dessa conferência esse livro, que é 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Esse livro é um livro que você não pode deixar essa conferência sem conhecê-lo, sem comprá-lo, sem levá-lo com você. Ele resume tudo aquilo que o pastor Mark Dever irá passar para nós, Jonathan Lehman estará passando para nós durante esses dias, e parte do que eu estou passando e outros leitores estão passando também. Recomendo, tem sido para mim meu manual de eclesiologia nos últimos dias, especialmente se preparando para esta conferência. Muita coisa boa que você provavelmente já coloca em prática na sua igreja. Lendo o livro você vai falar: que bom, eu estou no caminho certo. Eu tenho certeza que essa vai ser a sensação que você terá. Muitas das coisas que o pastor Mark Dever fala, igrejas americanas, igrejas europeias já abandonaram, mas nós do Brasil ainda estamos fazendo, e devemos ser encorajados por ele a continuar fazendo, porque é bíblico, é eclesiologia bíblica. Mas tem algumas coisas que nós já estamos bagunçando aqui, algumas coisas que nós estamos esquecendo, e o livro nos recorda de essa outra parte da eclesiologia que nós precisamos levar a sério, voltar a levar a sério. Ok, eu escolhi para abrir esta conferência o tema: o amor de Deus por sua igreja. Eu considero essa mensagem uma mensagem para a gente aquecer a nossa mente e o nosso coração em relação ao assunto igreja. O amor de Deus por sua igreja. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, enquanto eu comento algumas coisas aqui, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. O amor de Deus por sua igreja. 1 Coríntios capítulo 3. Há uns tempos atrás eu ouvi sobre uma pequena cidade que tinha 2 pequenas igrejas evangélicas. E as 2 igrejas estavam tendo grande dificuldade de sobreviver, muita dificuldade. Elas não estavam crescendo, pelo contrário, diminuindo. E um dia elas tiveram a grande ideia, maravilhosa ideia de fundir. As 2 igrejas pequenas vão agora se unir e vão formar uma só igreja, uma igreja maior, uma igreja mais forte. A notícia correu pela cidade e até tornou-se manchete do jornal daquela pequena cidade. Fusão, 2 igrejas, algo que nunca aconteceu antes. 2 igrejas irão emergir, irão se tornar uma só igreja. E o que aconteceu? No culto inaugural, logo deu um problema. No culto inaugural, durante a liturgia, perceberam uma diferença drástica. Quando as 2 igrejas que tinham o costume de recitar a oração ensinada por Jesus, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, o grupo de uma igreja falava: perdoe as nossas dívidas assim como nós. E o grupo da outra igreja falava bem alto: perdoe as nossas ofensas. Um falava dívidas, outras ofensas. Acabando o culto, as 2 diretorias se reuniram para tentar chegar num acordo. Não chegaram num acordo, nenhuma diretoria cedeu, nenhum pastor cedeu, e as igrejas se dividiram após o primeiro culto. E na segunda-feira, manchete do jornalzinho da pequena cidade: a fusão das 2 igrejas não deu certo. Por isso cada uma segue o seu caminho, uma levando suas dívidas, a outra levando as suas ofensas. Essas 2 igrejas dessa piada representam as tantas igrejas doentes e fracas, medíocres e difíceis, espalhadas pelo mundo, pelo Brasil, por nossa região. E alguns de vocês, alguns de nós chegamos a essa conferência desanimados quanto à nossa igreja local. São tantas fraquezas, são tantos defeitos,
tantas rugas, tantas máculas, que dá vontade de desistir. E talvez eu estou falando aqui para um pastor, uma esposa de pastor, um líder, que está com vontade de desistir da sua igreja. E o meu objetivo aqui, através dessa mensagem, nesta segunda-feira, é de ser usado por Deus para encorajá-lo, para fortalecer suas esperanças quanto à sua igreja local difícil. João Calvino disse muito bem: aonde quer que vejamos a palavra de Deus sendo pregada e ouvida com pureza, ali existe uma igreja de Deus, mesmo que essa esteja repleta de falhas. Irmão, irmã, colega, pastor, não desista da sua igreja. A palavra de Deus que você prega é poderosa para restaurar, para alegrar, para dar vida e sabedoria à alma dessa igreja doente, dessa igreja fraca hoje. Irmão, irmã, não desista da sua igreja. Ela é muito preciosa aos olhos de Deus. Vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 3, como que Deus ama a sua igreja, como Ele vê a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, fena ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios da astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Até aí. Irmão, irmã, colega, não desista da sua igreja. Apesar das suas fraquezas, rugas, defeitos, ela é muito preciosa aos olhos de Deus, ela é muito amada por Deus. Veja comigo, através desse texto, tantas coisas sobre Deus e a sua igreja universal e a sua igreja local, minha igreja local, a sua igreja local. O texto fala sobre a igreja de Cristo. Essa carta foi escrita para uma igreja local, em Corinto, na cidade de Corinto. E usando figuras, imagens,
figurativas, Deus nos explica como que Ele vê a igreja, versículo 9 a 16. O texto fala que Deus vê a sua igreja, a minha igreja, como um grupo de cooperadores dEle. Deus vê a sua igreja, a minha igreja, como uma plantação, uma lavoura de Deus. Deus vê a minha igreja, a sua igreja, como edifício de Deus, como santuário de Deus. E Deus, ao falar como que Ele vê a igreja, Ele fala algumas coisas bem óbvias aqui. Primeiro Ele fala que dentro da igreja dEle, nenhum de nós deveria se achar figura indispensável. Versículos 6 e 7. Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer a sua lavoura. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Em outras palavras, quando você olha para a igreja de Deus, pense menos acerca de você mesmo, ou de outros que trabalham ao seu lado, dos seus presbíteros, dos seus diáconos. Pense menos acerca de si mesmo e de outros. Dentro da igreja de Deus não há lugar para personalidades indispensáveis, não há lugar para pastores que se acham e ficam se promovendo de forma sutil. O pastor não é burro de chegar e se promover assim descaradamente, mas ele começa de formas sutis. Vou contar esta história para a glória de Deus, mas eu estava, daí o pastor vai, e ele está se aparecendo, usando uma ilustração, para se promover. Eu lembro que eu fui numa convenção com meu pai, eu tinha 5 anos de idade, meu pai foi nessa convenção, na Vila Mariana, pastor Rubens Lopes, muitos pastores batistas lá, e tinha um pastor todo engravatado, todo mundo de camisa mais tranquilo, aquele pastor todo engravatado, e o tempo todo, aquele sol quente, o homem engravatado, ele queria ser eleito, alguma coisa lá, e ele foi falar sobre o sermão dele. Ele leu um texto, nunca voltou para o texto, e ele usou aquele texto como pretexto para falar que ele tinha feito uma viagem internacional. Naquele tempo, pastor fazer viagem internacional era coisa de outro mundo. Aquele sermão eu prestei atenção, eu estava num lugar diferente, assustado, longe de Junquerópolis, minha cidadezinha natal, em São Paulo. Eu fiquei lá sentado. A única coisa que eu lembro sobre aquele pastorzão engravatado é que ele falou para todo mundo que ele tinha ido à Rússia. Eu só consegui imaginar ele pegando avião, e ele no restaurante, e ele no hotel. Porque o camarada, sutilmente, usando o púlpito, querendo se autopromover. Dentro da igreja de Deus não há lugar para personalidades indispensáveis. O nosso problema é que nós temos esquecido as 4 leis espirituais. Antes de me recriminar como arminiano, deixa eu terminar. As 4 leis espirituais a que eu me refiro, que nós temos esquecido, são as seguintes. Primeiro, Deus existe. Segunda, você não é Deus. Terceira, arrependa-se e pare de dar uma de Deus. E a quarta é, faça a sua parte e descanse em Deus. Essas são as 4 leis espirituais a que me refiro. Quando você estiver se sentindo sozinho, num lugar, numa outra cidade, você estiver num lugar que não é a sua cidade, e você estiver se sentindo muito sozinho, esse lugar estranho, e você precisar achar a companhia de um outro pastor, de um outro irmão na fé, sabe o que você faz? Procura na multidão, talvez naquela rodoviária, talvez naquele centro de cidade, procura, se você quiser achar um cristão, um pastor, procure a pessoa que parece mais cansada, mais estressada naquele ambiente. Procure alguém que parece estar carregando o mundo sobre os seus ombros. Procure alguém que pensa que sem ele os propósitos de Deus nesse mundo fracassarão, e você vai achar um crente, e você vai achar um pastor. Nós temos se esquecido de que Deus é o Deus da igreja, nós somos apenas cooperadores. Pastor, esposa de pastor, coloca na sua cabeça uma coisa: neste universo só existe um Messias, ele faz tudo conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Para de pensar que você ou fulano são indispensáveis para a sobrevivência da igreja de Deus. A verdade é que você e eu passaremos, mas a igreja de Cristo prosseguirá vitoriosa. Como alguém falou,
Deus sepulta os seus servos e prossegue com os seus projetos. Dentro da igreja de Deus, eu não sou indispensável, você não é indispensável, Deus é indispensável, somente Ele. Olha para a pessoa do seu lado e faz aquilo que você odeia que façam. E com amor fala, você não é indispensável. Só para te lembrar. Deus te mata, Deus te leva e a igreja continua melhor sem você. Eu tenho um colega que não tira férias mais do que 7 dias. Ele não tira férias mais do que 7 dias, mais do que 10 dias. Ele não ousa ficar 2 domingos fora da sua igreja. Por quê? Porque ele entendeu 1 Coríntios 3,7. Ele entendeu que nós somos dispensáveis. E ele tem medo que a igreja descubra isso. E quando ele volta das férias de 30 dias, não há mais ministério para ele. É o que fala 1 Coríntios 3,7. Nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Por isso que a gente sai de férias, a hora que volta, os irmãos falam, estava tão bom, pastor, foi uma bênção domingo passado, me retrasado. Pastor, que sermão que o pastor tal trouxe, que o diácono fez. Porque nós não somos indispensáveis. O que mais que Deus fala aqui nesse texto? No capítulo 3, eu vejo aqui que Deus vê a importância, não da igreja ter um prédião, não da igreja ter um super aparelho de som, não da igreja ser muito boa na música, mas eu vejo que esse texto revela que Deus vê a importância da igreja ser uma igreja harmoniosa, unida, seus membros andarem juntos. Ser igreja é isso, é conviver com os irmãos, não é só assistir culto, mas é você andar junto com os irmãos. Pastorear a igreja é isso também, não é só pregar, mas é conhecer as ovelhas. Capítulo 3, versículo 9 e 16, fala que quando Deus chamou a você, Ele também chamou a muitos outros. Você não foi chamado por Deus para viver isolado dos outros, mas você foi chamado para viver em comunhão com muitos outros. Versículo 9 fala, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 16 fala, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Versículo 16, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Eu já vi pastor usando no seu sermão esse versículo de forma errada, usando esse versículo 16 para exortar as pessoas a cuidar bem do seu corpo, a não fumar, a não adulterar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas no contexto aqui fica muito claro que esse versículo não está se dirigindo a uma pessoa, a um indivíduo, mas está falando sobre a igreja toda. É um versículo corporativo. Ele fala, vocês não sabem que vocês todos, de forma especial, formam o santuário de Deus. Formam o santuário de Deus. Então, esse texto chama você e os membros da sua igreja a pensar igreja não de forma individualisticamente, mas de forma coletiva. Esse versículo está dizendo que quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós nos tornamos de forma sobrenatural, de forma especial, o santuário de Deus. E a palavra santuário é uma palavra que Paulo usa, que ele pega lá do Antigo Testamento, do Santo dos Santos, o lugar onde Deus de forma especial se manifesta. Ele está dizendo que quando nós nos reunimos como igreja, Deus de forma especial, Ele comparece àquele encontro. Por isso, quando começa o culto, e você decidir contar cabeças, contar quantas pessoas estão naquele culto, não se esqueça de contar a pessoa principal. Não esqueça de contar a pessoa presente de Deus ali naquele culto. E é a presença de Deus que faz toda a diferença. É a presença de Deus que inspira a igreja, que abençoa a igreja, que alegra, que emociona, que instrui, que cura, que quebranta, que restaura, que salva. Mas uma outra coisa, se nós somos o santuário de Deus quando estamos juntos como igreja, se nós somos o santuário de Deus, isso significa que mesmo quando o Rotary Club deixar de existir, nós ainda estaremos aqui. Mesmo quando a maçonaria desaparecer, nós ainda existiremos. Mesmo quando o PMDB e o PT serem extintos da história, a igreja continuará. Mesmo quando o Google
perder o seu reinado, nós permaneceremos. Por quê? Porque todos nós somos a residência do Deus eterno. Segundo lugar, eu falei como que Deus vê a igreja, agora vamos ver como Deus honra a sua igreja. Como é que Deus honra a sua igreja? Versículo 9, ele fala, Deus olha para a igreja e fala assim, porque, Paulo fala, olha para a igreja e fala assim, porque de Deus somos cooperadores. Para aí, porque de Deus somos cooperadores. Deus nos vê então como cooperadores. Essa é uma forma de Deus nos honrar. Por quê? Porque Deus não precisa de cooperadores, principalmente de cooperadores como eu e você. Deus não precisa de nós. Eu gosto muito de Atos 17, aonde fala que o nosso Deus é um Deus autossuficiente. Ele não precisa dos nossos prédios, Ele não precisa dos nossos pastores, Ele não precisa de ninguém. Nosso Deus é um Deus completo em si mesmo. Tem um irmão na outra América, ele é músico, poeta, ministro de louvor, chama Billy Foote. O Billy Foote, ele entendeu que Deus não precisa de nós, que Deus é autossuficiente. O Billy Foote, ele, como ministro de louvor, ele descobriu que ele contraiu uma doença rara e incurável. Uma doença chama hiperdisfonia. A sua voz não consegue sustentar notas, ele não consegue mais cantar. E a ferramenta dele, a música, é a voz, e ele não pode mais cantar. E ele escreveu uma música que a igreja brasileira canta. Você talvez conhece. Esse homem, mesmo depois de ver Deus permitindo que sua vida seja assolada com uma doença que acaba com o seu ministério, esse homem escreveu essa música, que diz assim: Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder é eterno, ninguém o detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que possamos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e assim para sempre has de ser. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Será que a gente poderia cantar agora adorando a Deus no meio desse sermão? Vamos lá. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Cante comigo. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Ele nos honra. Ele nos honra. Na sua condescendência, Ele me convida, Ele te convida, Ele me permite, Ele te permite trabalhar ao seu lado. Isso me faz lembrar, quando eu tinha 4 anos, cidade de Junqueirópolis. A Igreja Batista de Junqueirópolis, uma igreja feita de pequenos lavradores. Meu pai, primeiro ministério dele, a igreja queria abrir congregações em vários sítios, e a igreja fez uma campanha, e compraram uma perua rural Willys para o meu pai, seminova. Seria como hoje, uma pequena igreja do interior, fazer uma campanha e dar uma Pajero para o seu pastor. Não é uma ideia ruim, né, irmãos?
Igrejas, irmãos que estão nos ouvindo via satélite, estão pela internet, há uma ideia para vocês, para abençoar os seus obreiros. Eles precisam dar bem. Deram um pajeiro para o meu pai. E eu lembro que meu pai, contente, obviamente, com aquela dádiva, aquela generosidade da igreja, ele, primeira vez, a pajeiro chega em casa, ele ia lavar, a pajeiro tirou os tapetes. Meu pai era jovem ainda, curtia esse negócio de lavar carro, e eu, criança, eu queria ajudar. E eu cheguei perto dele e falei: pai, eu posso ajudar? Ele falou: lógico, vem me ajudar, filho. E eu comecei a fazer coisa errada, comecei a jogar água já no lugar onde não devia. Ele falou para mim: ok, está aqui um pneu, lava esse pneu para o papai. Deu o pneu da frente da perua rural, um pequeno balde com sabão em pó e uma escova. Falou: lava o pneu, lava o aro também. E eu fiquei feliz, eu estava ajudando o pai, e eu fui lavando, e ele foi cuidar de outras coisas, e eu cansei de lavar o pneu. E eu dei um jeito, subi no pneu e fui para o capô, com aquela estopa ou aquela escova cheia de sabão em pó, daqueles bem cheios de ácido e tudo mais. Naquele tempo a pintura dos carros eram muito mais frágeis do que de hoje. E eu lembro que eu passei aquilo no capô assim, e o sol estava quente, e logo o sol secou e eu deixei uma marca no capô assim, bem feia, estragou a pintura da perua que meu pai tinha ganhado da igreja. Mas a gente foi para a mesa de refeição, eu vi que meu pai ficou muito triste, chateado. Ele falou: não faz isso, queima a pintura, tal. Jogou água, não adiantou mais, já era tarde demais. Mas daí minha mãe nos chamou para almoçar, e lá na mesa eu falei: mamãe, eu estou ajudando o papai a lavar o carro, não é, pai? E meu pai: tá sim, filho, você é meu ajudante. Eu não estava ajudando coisa nenhuma, eu estava só dando trabalho, eu estava só atrapalhando com a minha infantilidade, com a minha criancice. Mas meu pai, na sua bondade, carinho e amor por mim, ele me elogiou diante da minha mãe, ele me reconheceu como seu ajudante. Assim Deus Pai, em relação a nós, Ele poderia cuidar da sua igreja muito melhor do que você. Ele mandaria um anjo, mas Ele demonstra seu amor, Ele honra você, falando: não, eu não vou botar um anjo aí, eu vou chamar você. Você com as suas meninices, você com as suas manhas, pastor, você com os seus dodóis, você com as suas criancices. Você tem muito a aprender, mas eu quero trabalhar com você ao meu lado. Eu vou ensinar a igreja, vou ensinar você também. A igreja vai aprender, você vai aprender ensinando a igreja. Terceiro lugar, como Deus edifica e fortalece a sua igreja. Nesse texto, de 1 Coríntios 3, como Deus edifica e fortalece a sua igreja. Olha o versículo 6. Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Pois nós somos cooperadores de Deus, versículo 9. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Como é que Deus edifica a sua igreja? Como é que Deus fortalece o seu povo? O texto diz que Ele edifica seu povo através do seu povo. Ele não manda um serafim, Ele não manda um querubim. Tem igrejas que querem fazer cultos de oração e ver serafins e querubins dentro da igreja. Outro dia chegou um casal para falar com o meu ex-pastor de jovens. E esse casal vinha de uma igreja neopentecostal, daquelas canelinhas de fogo. E eles estavam decepcionados com tanta campanha, com tanto misticismo e tudo mais. E eu tive que achar graça, irmãos. A esposa chegou em casa depois de um culto, onde eles viram um serafim dentro da igreja. O pastor viu, todo mundo viu, e eles caíram naquela euforia, porque o serafim está aqui, ele apareceu, eu vi, o pastor viu, todo mundo viu. A esposa chegando em casa, domingo, mais ou menos 10h30 da noite, tomando um café, comendo um pão com manteiga, ela falou: marido, você realmente viu o serafim lá no culto? E ele falou para ela: eu não vi, mas eu ando meio fraco na fé. Ela falou: marido, eu não vi também. Não tem serafim, marido. Isso é enrolação, isso é indução do pastor. Deus não manda serafins para dirigir a igreja, para abençoar a igreja no dia a dia. Ele edifica a sua igreja de acordo com o texto aqui. Ele usa Paulo para plantar, ele usa Apolo para regar, ele usa Pedro para pregar. Ele usa você, ele usa sua esposa, ele usa a sua diretoria, seus diáconos, seus membros.
Quando você chegou na igreja perdido, Deus usou o seu povo, a sua igreja, para levá-lo a Jesus Cristo, para anunciar-lhe as boas novas. Quando você está agora convertido, mas lutando na vida cristã, Deus usa o seu povo para encorajá-lo. Quando você tem uma vitória, você triunfa em alguma área da sua vida, Deus usa o seu povo para celebrar contigo a sua vitória. Quando você está confuso, Deus usa seu povo para orientá-lo. Quando você cai num pecado, cai numa fraqueza, Deus usa o seu povo para socorrê-lo, para curá-lo. A igreja de Cristo, ela é como uma família, ela é como um salão de festa, ela é como uma escola, ela é como um hospital. A igreja de Cristo é como um hospital. Infelizmente, quando nós caímos, quando os nossos membros caem, cometem um erro e caem, se machucam, eles param de ir no culto, eles falam: pastor, estou dando um tempo. E isso é absurdo. Porque a gente não faz isso quando a gente cai no asfalto, cai de uma moto e o policial, a ambulância chega. A gente fala: olha, eu machuquei agora, deixa eu dar um tempo, deixa eu ir para casa, eu preciso me lavar, eu preciso me refazer, depois eu vou para o hospital, depois eu chamo a ambulância para me levar para o hospital. Não, a gente vai para o hospital quando a gente acaba de cair, quando está todo sujo, precisando de primeiros socorros. Ensina seu povo a parar com esse negócio: eu estou dando um tempo. Deus edifica, Ele fortalece o seu povo através do seu povo. A igreja é esse lugar aonde você pode ser você mesmo. Eu tenho dó do meu pai faleceu em 92, pastor muitos anos, mas eu lembro que, sem meu pai dizer, ficava claro para mim que meu pai naquela época, acho que era o jeitão da liderança naquela época, em geral, inclusive dentro da igreja, onde pastor não pode errar nunca, onde pastor não pode ser fraco nunca, pastor não chora, pastor não sofre, pastor nunca erra, pastor nunca peca, pastor nunca pede perdão por isso. Então, quando o pastor ele errava e a coisa ficava, ele tinha alguma coisa que não tinha como esconder mesmo, ele ia embora. Por isso que os pastores duravam muito pouco nas igrejas. Mas eu louvo a Deus que nós estamos vivendo novos tempos, aonde quando a gente erra, a gente pode admitir: irmãos, eu errei. Domingo passado, nesse texto assim, assado, eu falei isso e aquilo, e eu fui corrigido. Um jovem da igreja me chamou a atenção, eu vi melhor os comentários, isso e aquilo, e eu queria dizer para o eu fiz uma aplicação errada. Você pode ser você mesmo. A igreja tem que ser esse lugar onde você pode ser você mesmo. Ali todo mundo, para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja, todo mundo tem que fazer o que em primeiro lugar para entrar? Tem que admitir que é falho, que é pecador, que é falido espiritualmente, que não é perfeito, que não é Jesus, que não é anjo. Essa é a coisa maravilhosa da igreja. É um lugar onde todo mundo chega e tira a capa, tira a máscara. Todos ali podem admitir que são pecadores. Somos pecadores, salvos pela graça, mas ainda pecadores. Pecadores que, salvos pela graça, estão buscando obedecer, estão buscando agradar a Deus, mas são imperfeitos. E nessa noite mesmo, aqui nesse salão, certamente eu estou falando com uma esposa de pastor, estou falando com um colega pastor, com um membro de igreja, que chegou a esse lugar aqui com um problema sério no casamento, mas não pode falar para ninguém. Sua igreja não pode saber, mas quem sabe desse evento aqui, você vai poder compartilhar com um outro irmão de uma outra cidade, de um outro ministério. Ele vai poder orar com você e te acompanhar talvez de longe. Talvez nessa noite aqui eu estou falando a um pastor, uma esposa de pastor, um crente que está lutando contra um vício da fofoca, do descontrole financeiro. Muitos pastores vivem se metendo em rascada por falta de controle financeiro. E esse é o seu problema. O outro talvez está lutando contra o seu próprio orgulho, o seu egoísmo, pornografia. Outro aqui talvez está sofrendo por falta de domínio próprio, ou alguém aqui está desanimado com a sua própria falta de fé. Alguém aqui está tendo dificuldades de aceitar um não de Deus no ministério, na família. Ou talvez tenha um colega aqui que está caído por causa de um pecado do qual ele jamais pensava que cairia. Eu lembro que uma vez eu estava desse jeito, eu era pastor de jovens já há 6 anos, na cidade de Bragança Paulista, e eu fui para a igreja arrastando os pés, porque eu estava derrotado espiritualmente, e eu não ia dirigir o louvor naquele culto, normalmente eu dirigia o louvor, mas eu fiquei sentado com a minha esposa ali, sem dizer nada para ninguém, mas o Espírito de Deus sabia que eu estava derrotado, eu estava precisando de cura espiritual, e a igreja lá de Bragança começou com um momento de oração silenciosa, e depois os músicos começaram a cantar uma música que
Deus usou no meu coração, e a música dizia assim, parecia que Deus estava falando comigo, e a música dizia assim: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes consolados, pois o Espírito de Deus está aqui. E eu fui quebrantado através daquela música, e ali eu não consegui reter as lágrimas, e ainda bem que tinha um outro momento de oração silenciosa, e eu pude chorar na presença de Deus, enquanto o próprio Deus usava a sua igreja, a música, para estar me restaurando sobrenaturalmente, para eu ter condições de continuar a cultuar a Deus naquele culto. Quem sabe tem alguém aqui agora nessa situação. Por isso, antes de continuar essa mensagem, eu quero orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, olha para os teus servos, olha para as tuas servas aqui, Senhor. E o Senhor sabe aqueles que estão aqui com o coração cheio de alegria, porque têm sido ricamente abençoados por Ti, Senhor. Mas o Senhor sabe aqueles que estão precisando de conforto e consolo. O Senhor sabe aqueles, Pai, que estão aqui agora, como eu estava naquele dia, naquele culto. Eu peço que o Senhor, da mesma forma como o Senhor soprou de uma forma maravilhosa sobre minha vida, usando a tua igreja, usando a música, usando o teu Espírito, e o Senhor me restaurou. Eu clamo agora por esse irmão, por essa irmã, clamo por esse pastor, que o Senhor faça o que precisa ser feito, Senhor. O Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor renove a sua alma, o seu coração, Senhor, as suas emoções, a sua fé, Deus, para que ele possa aproveitar, Senhor, aproveitar esses dias que o Senhor preparou para ele e para ela aqui. Em nome de Jesus nós assim clamamos. Amém. Em quarto lugar, como Deus avalia e julga seu povo? Versículo 10 a 15. Como que Deus avalia e julga o seu povo? Paulo fala: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será revelada, será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Como é que Deus avalia e julga o seu povo? Essa parte aqui eu poderia resumir para você em três frases. Primeira, Deus recompensa os fiéis, Deus disciplina os infiéis e Deus salva a todos. Deus recompensa os fiéis, Deus disciplina os infiéis e Deus salva a todos. Vamos falar sobre a primeira parte. Deus recompensa os fiéis. Versículo 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, galardão. O que ele está falando aqui é que Paulo lançou o alicerce, que é Cristo. A base da igreja tem que ser Cristo. Cristo na sua humanidade, na sua divindade, na sua dignidade, na sua pureza. Cristo na sua justiça, na sua autoridade, poder, soberania. Cristo, o seu evangelho puro e simples. A sua graça, seu poder regenerador, que nos conduz pela porta estreita, pelo caminho apertado da autorrenúncia, que nos ensina a abrir mão dos nossos próprios desejos. Esse é o alicerce, Cristo. Ninguém deve trocar Cristo, esse alicerce, por um outro. Ninguém deve trocar Jesus e seu evangelho por Madre Teresa de Calcutá e uma ênfase em ação social. Ninguém deve trocar Jesus e seu evangelho por Freud, por Skinner ou Carl Rogers e uma ênfase em psicologia gospel. Cuidado, pastor, com esse negócio de estudar psicologia e depois psicologizar os seus sermões. A maior parte dos pastores que estudam psicologia que eu conheço, os seus sermões mudam drasticamente. E às vezes não é para melhor, é para pior.
Não podemos trocar Jesus e seu evangelho por celebridades evangélicas, com ênfase em show e estrelismo e pragmatismo. E nem mesmo devemos trocar Jesus e seu evangelho por tietagem por Paulo, por Apolo, por Pedro, por John Piper, por John MacArthur. O que mais? Aqui fala que ao edificar sobre Jesus, tem uma outra coisa. Ao edificar sobre o evangelho, Jesus, a mensagem de arrependimento, de santificação, oração, pregação da palavra, você deve usar materiais nobres, como ouro, prata e pedras preciosas, versículo 12. Ouro, prata e pedras preciosas. Para edificar sobre Cristo, use a pregação pura e simples do Evangelho. Use o discipulado, a comunhão da sua igreja baseada no amor. Ensina a sua igreja a conviver uns com os outros em amor. Igreja tem que ter amor. Igreja que não tem amor é como um sino que só faz barulho, não leva ninguém a lugar algum. Igreja tem que ter adoração alegre. Igreja tem que ter adoração alegre, viva, não morta. Alguns irmãos têm um púlpito bom, são sérios com Deus, sua igreja, mas a sua adoração, eu vou pregar nas suas igrejas, a adoração é morta. Parece que estamos adorando a um Deus triste, a um Deus carrancudo. Pega o Salmo número 100, é um salmo didático, onde Deus nos ensina como Ele quer ser adorado. E Ele não fala que Ele quer que todo mundo chegue diante dEle, bravo e sério, e sempre carrancudo, e sempre travado, castrado nas emoções. Deus quer o quê? Que nós entremos pelas suas portas, com ações de graça, com sorriso, com alegria, com entusiasmo, e não de forma morta, de forma castrada. Eu sou latino, eu não vou deixar mais ninguém me castrar emocionalmente falando. Eu fui castrado muitos anos, na época que jovens igreja não podia bater palma. Quando a gente gosta de alguma coisa, é normal você bater palma, meu irmão. E eu não aplaudo nenhum Neymar, não aplaudo nenhum Messi, mas eu tenho vontade de aplaudir o meu Jesus. Quem que vai me impedir de fazer isso? Eu não vou permitir isso. Sua igreja, ela tem que ser uma igreja construída com ouro, prata e pedras preciosas, a pregação pura e simples do Evangelho, o discipulado, a comunhão baseada no amor, igreja amorosa, com adoração alegre, contagiante. Na adoração tem um momento de contrição, sim. Minha igreja tem sempre um momento de intercessão. Quando eu lembro que numa igreja grande vai ter sempre gente passando por lutas, dificuldades, e é nosso dever orar uns pelos outros, e a gente para a celebração para ter um momento de contrição. Eu me ajoelho com as pessoas no meio do culto, e nós choramos na presença de Deus, procurando simpatizar e uns com os outros e interceder uns pelos outros. Mas logo que deixa a contrição, volta para a celebração, porque um Deus alegre merece a celebração e a adoração de um povo alegre. Ele pede isso. Se você não gosta disso, vai brigar com Deus, vai fazer exegese do Salmo número 100 ali. O que mais? Ele disciplina os infiéis. Eu falei que ele recompensa os fiéis e ele disciplina os infiéis. A obra de cada um será provada, diz o texto. Versículo 13 fala: sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Deus disciplina os infiéis. Se você começar a brincar, mudar o alicerce, deixar Cristo, substituindo Cristo por outras coisas, se em vez de usar ouro, prata e pedras preciosas, começar a usar feno, madeira e palha, Deus Ele vai julgar a tua obra e você sofrerá dano. Deus disciplina os infiéis. O que mais? Deus salva a todos. O versículo continua a falar: mas esse mesmo que sofrerá dano, esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
E aí eu fico impressionado com a graça e o amor incondicional de Deus por nós, mesmo quando nós erramos no ministério, no cuidar da sua igreja, no pastorear a sua igreja, mesmo quando a gente entristece o coração dele, trocando Jesus por outras coisas, trocando o evangelho. Deus, mesmo assim, Ele nos ama incondicionalmente e Ele nos salva incondicionalmente, porque a salvação é pela graça e não pelas obras. Um pai de 8 filhos, é raro achar um pai de 8 filhos, mas eu encontrei um pastor que tinha 8 filhos, e ele falou da sua experiência com tantos filhos, e ele falou 3 lições que eu aprendi, criando 8 crianças, tendo 8 filhos dentro de casa. Ele falou, essas 3 lições é a seguinte: primeiro, é difícil abraçar um filho rebelde, um filho revoltado, um filho que está embrutecido. É difícil você abraçar uma criança que está brava, que não quer ser abraçada. Você vai abraçar, ela endurece, ela está revoltada. Ele fala, segunda lição, é mais fácil abraçar um filho sujo, encardido, fedorento, mas desejoso do abraço, do perdão, do amor. E a terceira lição ele fala, é difícil abraçar um filho revoltado, com o coração endurecido, mas não é impossível. Não é impossível. Para abraçar um filho revoltado, embrutecido, você precisa quebrantá-lo, você precisa discipliná-lo até quebrantá-lo. Deus salva a todos os que são seus filhos, Ele não desiste de nenhum. Se você está endurecido, se você está querendo tirar braço de ferro com Deus, olha, Ele te ama tanto, fica tranquilo, Ele te ama tanto que Ele vai discipliná-lo até quebrantá-lo, até você desejar o abraço dEle e receber o abraço dEle. Em quinto e último lugar, como é que Deus protege a sua igreja? Como é que Deus protege a sua igreja? Versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Como que Deus protege a sua igreja? Tem crente preocupado em proteger a igreja de Cristo. Charles Haddon Spurgeon falou, o evangelho é como um leão, você não precisa defendê-lo, simplesmente deixe-o sair da jaula, ele defende-se a si mesmo. E a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo, cabeça da igreja, Ele é o leão de Judá. Fique tranquilo, as pessoas estão atacando, o diabo, o mundo, está atacando a igreja. Não se preocupe, fique tranquilo, Jesus Cristo, o leão de Judá, Ele sabe muito bem como proteger, como cuidar e preservar a sua igreja. Alguns ficam preocupados com certas barbaridades que alguns pastores, algumas denominações estão fazendo para ir. Descansa, Deus sabe proteger a sua igreja. O meu colega, ele foi a um desses parques nacionais, onde você é recomendado de só passar de carro e não sair fora do carro. Os animais estão à solta lá. Mas ele, como um bom crente, junto com o colega da frente, viram um casal de pequenos ursos, assim numa grama. Lá atrás tinha um arbusto grande, fechado, mas eles olharam para todo quanto é lado. Os 2 ursinhos estavam sozinhos, olhando para eles. Eles não aguentaram, eles desceram do carro para tirar fotografia, chegaram mais perto, oferecendo uma pipoquinha. O ursinho pegou a pipoquinha, um comeu. Eles começaram a ficar e tira selfie, tira isso, tira aquilo. Daí chega uma hora que um dos colegas falou assim, dá vontade de pegar um e levá-los para casa. Quando ele falou isso, coincidentemente, ele estava se aproximando demais. Atrás daquele arbusto, o arbusto rasgou assim, e saiu uma baita de uma ursa grande lá de trás, e fez assim, uou! E eles olharam, perderam a voz, amarelaram e correram para dentro dos carros. E eu falei para eles, o que a ursa estava dizendo ali? Ela estava dizendo para nós assim, apenas toque num dos meus babies e você está morto. E é isso que eu vejo aqui neste verso. Deus fala, se alguém destruir o santuário de Deus, que são vocês, Deus o destruirá. Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é coisa sagrada. É menina dos olhos de Deus, ninguém toca e continua impune. Eu falei que era o último, como bom pastor, menti. Era o penúltimo. O último vem agora, para encerrar, com chave de ouro. Vamos lá. Como que Deus abençoa a sua igreja? Como que Deus abençoa a sua igreja? Versículo 21 e 23.
Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Os irmãos da primeira igreja batista central de Corinto, eles queriam pertencer. Eles queriam pertencer a Apolo, eles queriam pertencer ao grupo de Paulo, ao grupo de Pedro, esses mestres. Eles queriam se gloriar em Paulo, ou em Apolo, ou em Pedro. Como alguns de vocês querem pertencer ao grupo de John Piper, de Paul Washer, ao grupo de J.R. Carson, ao grupo de John MacArthur, ao grupo de... Eu ia falar um outro aí que... Edir Macedo, coisa assim. Paulo exorta esses crentes carentes que querem se identificar com um líder famoso, um líder muito usado por Deus, um líder que está bombando na internet. Paulo os exorta e fala: para com isso, igreja. Vocês precisam entender que o que vocês têm nas mãos é muito melhor do que isso que vocês estão querendo e correndo atrás. E Paulo fala: vocês precisam entender que esses líderes maravilhosos que são Pedro, Apolo e Paulo, eles pertencem a Cristo. E vocês pertencem a Cristo, vocês não pertencem a esses mestres. Pertencer a esses mestres não vale nada, mas vocês pertencem a Cristo, se contentem com o melhor, que é Cristo. E os mestres que vocês querem pertencer a eles, eles pertencem a Cristo. Cristo os designou mestres para a sua igreja, para vocês. Logo, não são vocês que deveriam pertencer a Paulo, Pedro e Apolo, mas é Paulo, Pedro e Apolo que pertencem a vocês. E eles são de Cristo e Cristo é de Deus. Paulo está mostrando para eles que Cristo já tinha dado a eles, igreja, todas as coisas, inclusive o Paulo, inclusive o John Piper, inclusive o John MacArthur, inclusive o D.A. Carson, inclusive o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Todas as coisas Deus fez pensando na igreja, pensando em você, pensando em mim. Aqui Paulo fala de forma profética, quando ele fala sobre a vida, a morte, o presente e o futuro. Aqui Paulo está vendo a igreja não como ela parece ser hoje. Hoje você olha para a sua igreja e dá dó da igreja. Ela parece tão fraca, tão imperfeita, tão desprezada, tão zombada lá no bairro. Mas lembre-se, Jesus está edificando a sua igreja. Ela está em construção ainda. Ele está começando, ele está no meio, ele não chegou no fim. Deus está santificando a sua igreja, e um dia Ele irá glorificá-la. E eu gosto daquela figura em Apocalipse capítulo 7, nós lemos sobre uma grande celebração lá no futuro. Os reis da terra, os bambambãs, as celebridades, os ricaços, os poderosos desse mundo, já viram que eles não são nada e que Jesus é tudo. E daí tem essa grande procissão lá no livro de Apocalipse. E primeiro nessa procissão passa quem? Passa todos os salvos do Antigo Testamento. Passam os patriarcas, Jó, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, José. Passam os profetas, Abacuque, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós e outros. Passam os heróis da fé, diz Apocalipse 7. Moisés, Gideão, Baraque, Sansão, Esther, Davi, Ana, Samuel, Daniel. Depois passam os apóstolos, Pedro, os 2 Tiagos, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, João, Tomé, Simão, Judas, Tadeu e Paulo. Depois passam os mártires. Apocalipse fala: passam aqueles que haviam sido zombados, perseguidos, torturados e mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram do Evangelho de Cristo. E finalmente, quem que fecha essa celebração? Quem é que fecha essa passeata? Quem é que fecha essa procissão? Depois dos patriarcas, depois dos profetas, depois dos mártires vem uma grande multidão. E Apocalipse fala: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Multidão
composta de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, e segurando palmas, e eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E junto com todos os anjos eles diziam: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Quem é essa multidão, igreja? Quem é essa multidão, pastores? É a igreja de Cristo, é a sua igreja com a minha, todos reunidos diante do trono do Cordeiro, adorando a Deus. É a igreja de Cristo, é a família de Deus, é a lavoura de Deus, o edifício de Deus, é o santuário de Deus, agora totalmente glorificado, é o corpo de Cristo, é o povo de Deus, que 2 Pedro chama de povo, que é raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. É eles que estão fechando essa grande procissão lá no céu, somos filhos de Deus. É aquele grupo a quem Jesus chama de minha igreja. Minha igreja. Quando um marido gosta da esposa de verdade, e ele está com um amigo e a esposa chega, o amigo não conhece a esposa, o amigo, quando ele gosta da esposa, ele pega a esposa, ele puxa perto dele assim, romanticamente, fala: essa é a minha esposa, essa é a minha esposa. Quando o marido é banana, quando ele é fracão, quando ele não é amoroso, quando ele é xarope, quando ele é goiaba, ele pega, o amigo está aqui, não conhece, a esposa chega, ele fala: essa é a esposa, essa é a mulher, essa é a mãe dos meus filhos, esse é o xaropão falando. Mas o marido apaixonado, o marido carinhoso, o marido que vive o que o livro de Efésios ensina, que ele tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, ele pega a esposa: essa é minha esposa. E assim que Jesus se refere a nós, meus irmãos, é assim que Jesus se refere à sua pequena igreja. Ele fala: essa aqui é minha esposa, eu a amo, por ela eu morri, por ela eu desci da glória, por ela eu sofri, por ela eu vim pregar o Evangelho, eu vim me identificar, eu morri, eu sofri, eu ressuscitei, eu estou à direita do Pai intercedendo por ela, e eu voltarei para buscá-la, porque ela é minha esposa. Não despreze a minha esposa, não tenha vergonha dela, não desista dela. Eu estou ainda trabalhando na vida dela, estou santificando ela. Um dia eu vou apresentá-la ao Pai gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, sem fraqueza alguma. Se anime, meu irmão, não desista da igreja de Cristo, na qual Ele te colocou. Por quê? Porque Deus ama a sua igreja, Ele honra a sua igreja, Ele edifica a sua igreja, Ele julga a sua igreja, Ele protege a sua igreja, Ele abençoa a sua igreja. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, rogamos por nossa igreja, aquela igreja onde o Senhor nos colocou. Pai, não permita que os problemas, os desafios, as fraquezas, as dificuldades nos desanimem, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ver a igreja onde o Senhor nos colocou, como o Senhor a vê. Ajuda-nos, Pai, a fazermos diferença. Nos capacita, Senhor, a corrigir o que precisa ser corrigido. Nos dá a força que nos falta, nos dá a sabedoria que nos falta, Deus. Mas, Pai, não desista de nós, mas nos anima. Usa essa conferência, Senhor, para nos fortalecer, para nos revigorar, para nos capacitar, Deus. Para que nós possamos voltar para a mesma, Senhor, fortalecidos na força do Seu poder. E que assim possamos fazer diferença nessa igreja, e ver essa igreja, Senhor, se revitalizando, Senhor, sendo vivificada pelo Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória e para a nossa alegria também. Em nome de Jesus assim oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém.